Por que devemos aguardar que Deus se dobre para nós, em vez de nós se dobrar para eles? Ou seja, Deus não se renova. Deus é Deus por todo o tempo. Nós que devemos se renovar diante dele. Bom dia, bom dia, bom dia, Pai de Cristo, com muita paz, com muita alegria. Meus queridos e minhas queridas, estou aqui nesse momento conferindo as minhas câmeras, está tudo beleza. Mas agora, nesse horário, são 7 horas e 20 minutos, do dia 14 de 2 de 2026. Agora 23 graus. Ontem à noite, meus queridos, estava 27 graus. Com muita paz, muita alegria, meus queridos e minhas queridas. Vou avisando para vocês, meus queridos. Toda noite, na hora que eu vou deitar, eu faço um videozinho de 1 minuto e 30 segundos falando o que vou gravar hoje. Mas, aí eu não mando as mensagens pro pessoal, porque eu tenho um sistema comigo. Depois das 8, 9 horas, eu não ponho mensagem mais no ar. Porque as pessoas são os horários que estão, eu não sei se o celular deles chama, então eu não mando mensagem tarde da noite. Ontem eu mandei uma mensagem, por acaso eu cliquei errado lá, e foi uma mensagem para um senhor. Aí ele falou assim, Batatinha, você não dorme? Não, Batatinha, era 9h40, era das 10. E foi uma mensagem lá sem voz, de 10, 15 segundos. Então, na realidade, meus queridos, eu não gosto, tem vezes que eu olho no celular, quando eu vou deitar, eu olho as mensagens, eu ponho a mensagem, mas só no meu Silva, Carlos Silva, não, ou seja, Cenourinha mensagem, e põe também no Carlos Silva mensagem, e no meu status do WhatsApp, que vocês estão vendo aqui no meu status, todo dia 10 horas, mais ou menos 10 e pouco, eu ponho a mensagem aqui do que vou trabalhar com ela hoje. Então, na realidade, eu não gosto de mandar mensagem de madrugada. Tem umas pessoas que eu mando, porque eu sei que realmente eles estão acordados nesse horário, que é 1 hora da manhã, 2 horas, aí eu sei que está acordado 2 ou 3 pessoas, só que eu mando. Então, na realidade, se chegar uma mensagem para você 10 horas da noite, 11 horas da noite, foi algum errinho que teve, mas sempre desse horário, 11 horas, eu estou dormindo, viu? Com muita paz, muita alegria, meus queridos. Vamos que vamos. Meus queridos, eu peço para vocês analisar. Agora cedo, minha moça chegou, que me ajuda aqui, me chegou falando que ontem vi uma mulher falando, se Deus existisse, não tinha feito mal. Se Deus fosse tão bom, não tinha feito mal. Porque Deus criou Satanás. Então tem um vídeo meu que eu mando para vocês aqui, que na realidade é onde foi criado Satanás. Satanás foi Lucifer, é o primeiro Satanás, que dá o nome de Lucifer. Então, na realidade, era o anjo querubim, o anjo de mais confiança de Deus, mas ele tinha os pensamentos corrompidos, falando assim, que ninguém sabe disso, meus queridos. Isso aí é a invenção do homem que fez isso aí. Porque Deus não chegou e falou, eu fiz isso aqui errado, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não, isso aí tudo são coisas que nós imaginamos na nossa mente, e pensamos e fazemos. Então a menina está falando que a mulher falando mal de Deus, porque Deus fez o Satanás e aquilo. Aí um rapaz retrucou para ela. Muito bem, ele falou. Que Deus não fez o Satanás. A mesma coisa dela. Ela tem um filho, mas não educa ele direito. Ou seja, lá fora ele pega novos pensamentos. Achou? Então, meu querido e minha querida, obrigado, meu anjo. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa mulher, se ela visse esse vídeo, ela poderia analisar. O filho dela nasceu de 10, ou seja, de 0 a 4 anos. A mente dele vai entrando as coisinhas pequenas. Mas se ela criou ele fora dos exemplos do pai, o que vai acontecer? Ele vai deixar que o mal entre aqui na cabeça dele. Se ela criou ele dentro das doutrinas, mostrando que Deus é o infinito é Deus, ele seria capaz de não ter entrado mal. Mas quando o filho dela se debanda aos 2, 3 anos, já aprendendo as coisas ruins, palavrões, isso e aquilo, que ele dá conta de falar palavrão também, a boquinha dele é pequena, a vozinha baixa, mas fala palavras que não devia. Então, na realidade, meu querido, minha querida, o seu filho nasceu 0 na mente dele. Vê se você acha que os outros escravos que eu fiz antigo. Está aí no meio que tem? Os antigos. Então, na realidade, dos 4 aos 9 anos, essa criança, ela já está com a mente mais aberta. Mas se os pais deixaram que o vermelho entre na cabeça dela, igual está hoje no celular, é só jogo, aquele jogo matando. Mesmo fala que é jogo para criança, mas é matança, é arma. Arminha daqui, arminha dali, mata a gente de cá. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas,
vamos analisando. O seu filho é o fruto de você. Então, dos 9 aos 14 anos, esse menino já começa a querer se dominar sozinho. Já começa a desobedecer os pais. Aqui no X, meu rosto está saindo um pouquinho, por causa que o celular trabalha em pé. Então, eu vou tentar aqui para ver se está mais certo. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, vamos analisando fato por fato. Todos nós sabemos que se nós não educarmos nossos filhos de acordo, aqui o vermelho vai entrar na cabeça dele. O vermelho vai entrar. Vai. Então, na realidade, dos 14 aos 18 anos, a mente dele já está cheia. Aqui, ó. Já encheu a mente dele. Já sobrou aqui, além do gráfico aqui, já desceu para baixo. Os outros todos são pequenos aqui, 14 anos, 4 anos está aqui em cima, dos 4 aos 9. Então, na realidade, meu querido, a mente dele vai entrando das coisas. Quando você, dono de casa e dona de casa, não tem uma educação perfeita para dar para os seus filhos, é aonde começa a entrar o mal na cabeça dele. Aí ele se transforma. Então, falando assim, se for verdade essa conversa que falam, que na realidade todos nós devemos acreditar. Olha aqui, minhas queridas, esse foi o primeiro gráfico que eu fiz, manual. Olha aqui. As duas setas querendo entrar, a do mal é mais forte. Isso aqui é o nascimento dele. Vamos pegar ele aqui mais já com 3, 4 anos. A mente dele já vem mais aqui, tá vendo? O ensinamento dele. Mas se você deixar aqui, ó, o vermelho aqui, ó. Olha aqui o vermelho. Entrou de uma vez, tá vendo? Então ele vai ser criado com duas personalidades, do bem e do mal. Mesma coisa essa mulher. Se ela não criar os filhos dela direito, eles vão ser todos do mal. Então, na realidade, vamos pegando aqui já a terceira fase. Até os 14 anos. Já está vindo aqui, ó. Tá vendo? Está preenchendo. Dos 14 aos 18 anos, ele já entrou aqui para baixo, na folha número 4. Ele já está apto a dono de si, dono do próprio nariz, e já começar a ensinar os outros. Jesus veio. Vamos pegar aqui uma parte aqui. Vamos voltando aqui agora. Jesus. Vamos falando sobre Jesus aqui agora. Aqui, meu querido, que está mal feito. Olha aqui. Veja aqui. Esse gráfico aqui, ó. Vou mostrando para vocês aqui, para vocês verem. Alguma vez dá um brilho aí, vocês podem não ver direito, mas sempre eu vou movimentando aqui, ó. Aqui na realidade, você, o Joaquim, seu filho, filho da Maria, do Rafael, nasceu aqui, ó. A mente vazia. Olha aqui a mente. A mente vazia, tá vendo? Ele vai subindo aqui rumo ao topo. Então, de 0 a 18 anos, ele é aquele menino que não tem poder sobre eles. Mas quando deu os 18 anos, ele vai rumo aos 60. Ele nasceu, cresceu, estabilizou. Dos 18 aos 60, ele é dono de si. Mas quando ele chegou aos 60, ele já vai começar a descer. Ele vai descendo rumo ao 0 daqui, ó. Para chegar ao mesmo ponto aqui. Jesus, por exemplo, o seu nascimento foi oculto. Tem foto aí, mas todas são mentirosas. Porque quando Jesus nasceu, segundo fala, ele não tinha, ou seja, ele não tinha oportunidade para sair em lugar nenhum que ele era procurado. Porque teve um rei, um fulano de tal lá, fofoqueiro, que falou que vai vir alguém que vai tomar conta e tomar o reino todo. O reino de Herodes. Herodes era o grande, o primeiro faraó, ou seja, dentro dessa área. Porque o faraó não era um homem, ele era um reinado. Mas então quem entrava ali pegava o nome de faraó. Então ele era o faraó, o grande. 60 anos antes de Cristo apareceu um profeta Isaías que anunciou a vinda de Jesus. Que esse menino ia nascer, ia tomar conta do reinado, e ele falou, ninguém toma o meu reinado. Porque eu vou mandar matar todas as crianças que vêm. Então vem a história. Quando ele nasceu, que os reis vieram visitá-lo, aí o rei não sabia, era segredo que o rei não sabia. Naquele tempo tinha fofoqueiro não, hein?
que não contou para ele que era Maria que estava grávida, não. Ninguém contou. Mas aí, quando ele ficou sabendo que os reis voltaram por outro lugar, falou, mata todas as crianças acima de 2 anos, ou seja, que nasceram 2 anos atrás, mata todas, que tiver com 2 anos, aí o que tiver com 0, vai matando tudo. Então, na realidade, mais o Herodes, o grande, depois ele teve mais 4 Herodes, até chegar a Pilato. Então, na realidade, ele tinha uma idade avançada, que aí ele queria matar todos. Aí o anjo veio e apareceu José. José, você foge com o menino Jesus, porque Herodes vai matar ele. José fugiu. Mas quando José tinha 5 anos, ele fugiu. Quando ele tinha 5 anos de idade, aí o que acontece? O rei morreu. O anjo chegou lá e falou, José, volta lá para onde você estava, porque quem queria matar o menino Jesus já morreu. Pode voltar. Aí vem aqui essa conversa aqui agora, as fofocas. Gente, os meus vídeos anteriores, o de 898, 899, 890, 891, 892, eu venho falando sobre isso aí, a idade de Jesus Cristo. Então, na realidade, quando o Herodes morreu, Jesus já tinha 5 anos. Herodes morreu, você volta aqui no meu vídeo de número 890, você vai ver, Herodes morreu no ano 4 negativo, antes da idade de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu, vou pôr o óculos aqui, meus queridos, é ruim que fica dando aquele monte de lâmpadazinha aqui na frente. Ó, Jesus nasceu no ano 7, vou pôr aqui agora nos dias. Jesus nasceu no ano 7 negativo. Aqui, ó, ano 7 negativo, veja aqui, ano 7 negativo, veja aí. Aqui também que vai para o Facebook, para o canal CS Batatinha. Jesus nasceu no ano 7 negativo, a era atual de hoje. Então Jesus nasceu no ano 7 negativo, mas tem a contradição. Herodes morreu no ano 4 negativo. Então, se quando Jesus tinha 5 anos, Herodes morreu, e ele nasceu no ano negativo, 4, então, nós vamos somar 5 e mais 7 daria 12. Ou seja, 4 e mais 7 daria 11. Ou 4 e mais 5, porque tem as contradições. Quando o Herodes morreu, Jesus tinha 5 anos. Mas quando Herodes morreu 4 anos negativo, Jesus já teria que estar com 9. Ou seja, 9 mais 4, 7 mais 4, aí vocês vão fazer a matemática de vocês. Jesus tinha 9 anos, 11 anos ou 12 anos. Então Jesus nasceu quando, nessa época de 5 mais 4, 9, Jesus morreu com 33 anos. E mais os anos negativos, que não sabe se era 9, 10 ou 12, que tinha, porque aí a matemática vem para alguém descobrir. Então, na realidade, Jesus morreu com 42 anos, 43 ou 44, porque era contado negativo. Então, meus queridos, se você tinha um carro, e esse carro ficou na sua mão 10 anos, você sofreu um acidente, aí você paralisou a sua ideia, aí você renova-se novamente com a ideia dali para frente. Fulano nasceu dali para frente. Então você não pode contar que você teve 2 carros lá atrás, não pode contar como você foi proprietário de um veículo, porque ali você começou da estaca zero, comprou outro carro. Então fulano teve 3 carros. Não, fulano teve 6 carros, porque antes daquele acidente ele teve 3. Então mesmo com Jesus. Jesus teve 3, 9, 7, ou 11 ou 12 anos antes da era negativa. Quando deu a era negativa, meus queridos, vocês têm que fazer essas contas bem feitas e pensar. Agora vamos pegar aqui, eu vou pôr aqui nesse meio aqui agora, no vídeo que vai para o canal CS Batatinha, lá no YouTube, que vai entrar lá mais ou menos meio-dia, 1 hora, 2 horas, até nessa hora que está no ar. Eu vou pôr aqui agora, aqui, ó, o erro de Dionísio. Dionísio, é o cara, tem o nome dele em inglês, John, não sei como é que fala lá, mas tem o nome dele em português, Dionísio. Ele que ficou incumbido no século IV de fazer um programa das idades, de que a idade vinha ali de fulano, mas ele cometeu um erro, vou pôr para vocês,
diretamente, você volta ali atrás, você já viu ele, e volta. Jesus nasceu no ano 7 negativo, ou seja, AC, antes Cristo. A afirmação de que Jesus nasceu antes do ano 1, o que matematicamente corresponde a um valor negativo no calendário, ou antes de Cristo, é historicamente correta segundo a maioria dos historiadores e biblistas, situando o nascimento entre 7 a.C. e 4 a.C. Que estão os pontos principais sobre essa aparente contradição? O erro de Dionísio. No século VI, um monge chamado Dionísio, o Exíguo, tentou calcular o ano do nascimento de Jesus para basear o calendário cristão, depois de Cristo. No entanto, ele cometeu um erro de cálculo de cerca de 4 a 6 anos ao tentar alinhar o nascimento com o reinado de Herodes, o Grande, que se sabe hoje ter morrido por volta de 4 a.C. Por que 7 a.C.? Algumas interpretações baseadas no relato de Mateus, sobre Herodes ordenar a morte de crianças com até 2 anos, sugerem que Jesus poderia ter nascido algum tempo antes da morte de Herodes, o que leva a estimativas como 7 ou 6 a.C. Idade na morte. Como o calendário começou errado, Jesus provavelmente nasceu 4 a 7 anos antes de Cristo, o que significa que, ao morrer, geralmente datado em 30 depois de Cristo ou 33 depois de Cristo, ele teria aproximadamente entre 33 e 39 anos de idade, e não apenas 33. 4. Conclusão histórica. Embora a tradição cristã comemore o nascimento no ano 1, o Jesus histórico nasceu alguns anos antes da nossa era atual. Mas, segundo, quando o anjo apareceu a José para que ele voltasse, Jesus tinha 5 anos. Então, quando Jesus inteirou 5 anos, Herodes morreu. Mas aí a contradição está aí, nesse ponto aí, que ele nasceu no ano 7. Não, 5 mais 4, 9. 9 anos. Quando ele tinha 5 anos, foi quando ele voltou para lá novamente, que Herodes tinha morrido, o grande. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora. Então, se nós somar 9 com 33, vai dar 42 anos. Jesus morreu, não foi com 39, foi com 43 anos. Volta ali o erro que ele fez. Ele ficou responsável para fazer comparação, para lançar a idade de Jesus, quando Jesus nasceu, e se aquilo é a vida de Jesus. Foi 400 anos depois de que Jesus tinha nascido que foram fazer isso aí. Então ficou esse Dionísio incumbido de fazer. Ele errou os cálculos. Os cálculos foram todos errados. Aí ninguém sabe a idade de Jesus. Não, nem de Jesus nem de João. Porque na realidade teve um erro na hora de fazer os livros, porque os livros todos são contraditórios. Então, pegando aqui agora nessas palavras que eu estou falando com vocês, eu vou voltar aqui atrás agora. Vamos voltando aqui agora. Jesus, aqui com 18 anos nós somos donos de nós. Jesus, ele apareceu com 30 anos. Vocês vão ver nos vídeos, assista meus vídeos de número 898, 899, 890, 891, 892. Esse vai ser 893. Então, na realidade, meus queridos, o tempo está passando e tem muita coisa para falar ainda. Vocês vão ver que Jesus, ele nasceu dentro de uma maracutaia que ninguém sabe a idade dele. Jesus nasceu quando? Jesus nasceu de fevereiro a setembro. Volte a ler atrás do meu vídeo, vocês vão ver. Nascimento de Jesus. Porque naquele tempo do nascimento de Jesus, naquele tempo quando Jesus nasceu, que fala que foi 25 de dezembro, não, meus queridos, é conversa para boi dormir em pé ou sentado ou deitado. Então, na realidade, Jesus apareceu de supetão. Por quê? Ninguém esperava ele, ninguém conhecia, ninguém sabia. Sabia que vinha um homem, vinha alguém tomar conta do mundo. Então, na realidade, Jesus, quando ele veio ficar apto a trabalhar, pregando, ele já tinha 30 anos. Ele teve só 3 anos de glória, falando assim, de ensinamento, só 3 anos. Então, nós aqui, com 18 anos, nós somos donos de nós. Jesus não teve esse prazo. Jesus chegou de supetão. Tá,
não aceitaram e mataram ele. Então, na realidade, ele não teve esse prazer de chegar até aqui. Mas tem umas palavras lá atrás que Jesus falou, vamos voltando aqui agora. Senhor, como que eu faço para herdar o reino do céu? Volte a ser uma criança novamente, que herdarás o reino do céu. Nicodemo pergunta, como que é? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, barriga da minha mãe, para nascer novamente? Meus queridos, olha aqui a palavra. As igrejas falam que é através do batismo. Não, não é através do batismo. O batismo foi criado, vocês vão lá em Marcos, Mateus, João, está lá escrito assim, aquele que crê e for batizado, herdará o reino do céu. Aquele que não crê e for batizado está no inferno. Aí eu procurei para o padre, foi o que eu saí da igreja, que eu dava preparação para o batismo. Eu falei, essa palavra aqui está errada, essa aqui é uma ameaça. Para quem não for batizado, vai para o inferno. Eu falei para ele, e quem for batizado e não crer? Quem for batizado e não crer, está em cima do muro. Que lado que ele vai? Ele não soube responder. E eu falei, e quem crê e não for batizado, para onde vai? Também não soube responder. Então, meu querido e minha querida, essa aqui é uma ameaça. Mas então, aí Jesus falou, volte a ser uma criança novamente. Está aqui o exemplo aqui, meus queridos. Eu não sou dono da verdade, mas eu tento ver se vocês não acreditam na mentira. Aqui, ó. Com 60 anos, você, o Joaquim, já começa a perder alguns direitos. Aí nós vamos voltando, vamos decaindo, que nós crescemos aqui até os 18, vamos cair aqui agora até o dia final. Então aqui, quando nós fazemos coisas erradas, nós saímos antes, nós somos tirados da face da terra através de um acidente, de uma briga, qualquer coisa, a nossa morte chega antecipada. A outros, depois de 60, antes de chegar a voltar a ser uma criança, morrem. Um câncer, qualquer coisa. Mas a idade certa, que quando o cara nasceu e veio, que voltou a ser aquela criança, é aquele palavrão que falar para vocês agora. O que você fez pelo seu filho, tirando o primeiro passe, ou seja, primeiro som, dando o primeiro alimento, tentando abrir seu olhinho para ele ver alguma coisa, foi quando ele nasceu. A sua idade, você fez pelo seu filho hoje, você subiu, foi e vai descer. Aí o seu filho, para que você voltou a ser uma criança, vai tentar tirar de você o último passe, a última palavra, pôr o alimento na sua boca, o último alimento, e tentar passar a mão assim para ver se você está vendo. Então, na realidade, todas as 4 coisas que você teve e que nós temos e vamos ter, meu querido, minha querida, eu não vou achar o papel aqui não, porque eu não programei ele. Não estava programado. Aquele que tem os 4 sentidos da cabeça. Mas você não vai achar ele aí não. Tem olho, boca, nariz. Então, na realidade, meu querido, os 4 sentidos estão todos aqui na nossa cabeça. A nossa cabeça que domina o corpo. A criancinha vai crescendo, a mente dele vai subindo, ele vai começando a sentar, vai começando a fazer um tchauzinho, vai começando a jogar beijinho. Então, na realidade, meu querido e minha querida, aí é o nosso nascimento. Aí nós vamos tentar colher mais alguma coisa nos nossos pais que estão já sendo acamados ali, vamos tentar colher o que eles colheram para nós. O primeiro, nós vamos colher dele o último. Plantais. O que colheu? Não, falei pro meu bem, falou, tá errada essa palavra. É planta, colha o que você plantou. Não, a palavra certa. Plante o que você colheu. Aí vem aquela palavra que a mulher falou, que Deus fez Satanás, Deus não sabia o que estava fazendo, Deus não tem piedade de ninguém, Deus isso e aquilo. Porque fez o mal. Então, na realidade, vamos analisando aqui. Eu nasci hoje. Vou crescendo. Se meus pais tiveram boas coisas, aí eu vou colher deles as boas coisas. Mas se eles forem do mal, eu vou colher o mal. Aí então depois, quando eu tiver meus 18 anos, que eu tiver formado, se eu colhi boas coisas, é o que eu vou plantar para os meus filhos. Aí eu vou plantar o que eu colhi. Porque na realidade, meu querido e minha querida, todos nós sabemos que em algum momento da nossa vida, nada vai dando certo
Porque nós não sabemos aonde vamos, aonde estamos, por que estamos aqui e para que estamos aqui na face da terra. Porque na realidade, não estou achando o papel não, mas achei outro papel aqui que vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, meu querido. Não dá para você ver, eu vou fazer assim para ver se dá para vocês verem mais. Que dá um reflexo na câmera e tem hora que não dá para você ler. O que você está vendo aqui? Tudo bagunçado, não é? Tudo bagunçado. Eu tenho vídeo que eu falo. Queres casar? Procura uma pessoa do seu nível, da sua religião, da sua cor, do seu tamanho, da sua gordura ou da sua magreza. Porque na realidade, esse aqui, quando nós vamos se casar e não procuramos a pessoa mais ou menos do nosso nível, é onde dá os erros. A criança vai nascer aqui dentro do bem e do mal. Está vendo? Vermelho e o preto? Essa criança... aqui. Essa criança, ela vai crescer aqui, ó. Agora, vamos vendo aqui, meus queridos. Obrigado, Leandinho. Aqui, ó. Os 4 pontos básicos dos seres vivos. Vamos tratar aqui de todos os seres vivos. Todos. Os que andam em cima de 2 pés, a cabeça fica em cima do corpo. O que anda em 4 patas, a cabeça fica na frente do corpo. Mas a cabeça aqui é que domina tudo. Aqui que nós temos as entradas aqui, ó. Boca, vê se tá todo mundo está vendo, as 4 câmeras estão vendo. Boca, ouvido, nariz e olho. Então vamos chegando mais perto aqui. Ó. A boca é o paladar, é o alimento. O nariz, o cheiro, o olfato que fala. Ouvido, o som. E os olhos, a visão. Todos estão localizados na cabeça. Aqui, quando chegou na cabeça, o que a cabeça vai fazer? O cérebro, que está dentro da cabeça, vai mandar para o corpo. Tudo é verdade. Mãe, vamos... Não vou na igreja seu pai também, não. Eu vou na minha, que a minha é verdadeira. Então, qual das duas é a verdadeira? A criança vai crescer, a mente, igual a 2 catracos do canho. Vira para lá, vira para cá, vira para cá. A criança vai crescer desse jeito. Ela não sabe o que é o certo e o errado. Porque casou adiante de uma pessoa que é de uma religião, outra de outra. Um é ladrão e outro é bonzinho. Um é advogado, o outro é bandido. Um gosta de nadar, o outro gosta de caçar. Então, na realidade, dificilmente encontra as 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, meu querido, dentro dessa possibilidade, vou subir para vocês mais um pouquinho aqui. Nossa Senhora, peraí. Surgiu alguma coisa aqui na frente aqui que tampou a gravação daqui, ó. Mas não está marcando o tempo, não está gravando. Desligou. Nós vamos ter que pegar dessa daí. É bom que você trabalhe muito no computador, muito que você gostar. Então, meus queridos, vamos pegando aqui. Não é esse aqui que eu quero, não. Beleza, faltando um papel aqui meu. Faltando um papel meu aqui. Então, meus queridos, eu peguei um papel aqui, mas eu vou falar mais ou menos sobre ele. E eu não... Não, que está falando sobre os... Ele está marcado igual esse aqui, ó. O número dos filhos que eu preciso mostrar. Não está aí, não. Acho que ele estava aqui, ó. Mas aqui tem um papel. Nossa, eu comecei a desligar. Anda comer mais cedo, né? Bom dia, gente. Beleza? Mas enquanto eu falo com vocês aqui, teve um erro na gravação aqui, que eu esqueci de tirar do Wi-Fi, alguém entrou e tirou a gravação, e eu não vi não sei quantos minutos. Mas tem outra câmera gravando, que eu vou trabalhar na outra câmera. O som é meio diferente, porque o sistema dele é mais novo, então ninguém entra nela, porque o Wi-Fi dela está desligado. Então, na realidade, meus queridos, se nós todos formos pensar o que nós devemos fazer e devemos deixar de fazer, é onde nós entramos nos caminhos erramos, ensinamos nossos filhos as coisas erradas. Tá lá, não. Eu achei que você para cá, mas eu destruí ele.
Então, meu querido, eu perdi aqui os vídeos que eu ia falar para vocês, mas vocês assistam meus vídeos. O de número 57, o 109, 103, aliás, 109 não, 103, 109 também, e o 229. Eu estou falando sobre a idolatria. Nesses vídeos eu falo sobre a idolatria. Que na realidade, eu não falo só sobre a idolatria. No 57, vocês vão ver, pega a minha Bíblia lá em cima da. Está lá no ambãozinho, em cima do balcão. No 57, vocês vão ver que eu estou falando. O meu casamento foi baseado. Estou com 28 minutos de gravação. Tem outro aqui que está marcando a gravação. 28 minutos já. Achou? Então, na realidade, nós pegamos e não sabemos o que estamos mais fazendo. Por quê? Vamos mostrando aqui essa Bíblia aqui um pouquinho. Ela foi feita. Lá vocês vão ver que o meu casamento, eu baseei o meu casamento no casamento do meu filho. O casamento do meu filho, eu baseei o meu casamento e foi igual ao do meu filho. A minha casa que eu fiz para morar nela quando casei, quando ia casar, foi baseado na casa que meu filho fez. Foi o antepassado baseado no futuro. Não foi baseado no presente. Eu peguei o passado lá de trás, joguei no futuro e fui fazer a casa que meu filho ia fazer e o casamento foi meu filho que planejou todinho. Então lá no 57, vocês vão ver, lá está bem mostrado, bem mostradinho para vocês verem. No 57, lá vamos pegando aqui alguma coisinha aqui do passado aqui. Vamos pegar aqui no Velho Testamento. Aqui, a minha mesa é aqui, todo mundo faz aqui. Por exemplo aqui, Esdra. Esdra, você sabe o que é, né? Aqui o meu óculos está meio fraco. Mas ela foi baseada no Novo Testamento. Foi baseada em Coríntios. Porque Esdra, que é lá do Velho Testamento, está baseada em assunto de Coríntios. Olha aqui, vamos pegar outro aqui, novamente aqui. Vamos pegar o Salmo. Por que aqui o Salmo 92, 93, ele está baseado em Cântico. Cântico não é do Novo Testamento? E por que ele está baseado? Também vou pegar outra folha aqui, tem mais assunto. Então, aqui nós vamos pegar o Salmo 102, 101. Por que esse Salmo aqui foi baseado em Mateus, Lucas, olha aqui mais. Então, na realidade, é o meu casamento que eu baseei no casamento do meu filho. Os salmos, todos os livros foram baseados. Vamos pegar aqui Gênesis. Meu querido, Gênesis está muito longe, não tá? Gênesis está muito longe, está muito atrás, não tá? Por que Gênesis aqui foi baseado em Hebreus? Olha aqui, não dá para vocês lerem, não. Gênesis foi baseado em Hebreus. Por que Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele tem coisa... O cenário desligou outra vez, né? Tem alguma coisa que está errada. Pode ler daqui. Nós vamos usar aquela câmera de lá. Então, na realidade, meus queridos, porque nessa realidade, você vai ver que todos nós pegamos o tempo passado, jogamos no presente e construímos. Como é que nós temos condições de construir o passado no presente, no futuro, que nós não sabíamos quando ia chegar? Então, meu querido, foi o meu casamento baseado. Então, vocês vão lá no vídeo 57, que eu estou mostrando direitinho. Lá eu focalizado, bem focalizado, vocês vão ver a diferença de que o Velho Testamento foi baseado no Novo Testamento e o Novo Testamento no Velho Testamento. Em todo livro que você for, eles são misturados os dois. Então, está escrito lá, meu querido, eu não sei o número dele. O Velho e Novo Testamento são amigos, meu irmão inseparável. Porque os dois trabalham junto. Aonde um está, o outro está junto. São tudo assim, ó. Assim, ó. Tudo, um dentro do outro. Como é que está certo isso aí? Então, na realidade, meu querido, vocês vão lá no 109, está sobre a hóstia. Quem está na hóstia? Jesus ou Satanás? Porque você vai lá no Evangelho de João, tomais e bebeis, esse é o meu corpo. Mas no aniversário de Mateus, tomais e bebeis, esse é o meu sangue, é o meu corpo, será entregue por vós, isso e aquilo. Mas vocês falam em João, quando Jesus entregou o pão para Judas, naquele momento ali, Satanás entrou nele. Jesus sabia. Aí Jesus fala,
para Satanás. Vai, faz o que tem feito, vai logo, me entrega. Meu querido, minha querida, as contradições são muito grandes, então não foi Deus que orientou. Vocês vão nos meus vídeos aqui, número 90, 898, 888, 889, 890, 891, que eu estou falando sobre essas partes certinhas. Meu querido, eu vou lançar alguma coisinha aqui, porque ainda dá prazo ainda. Então eu vou lançar alguma coisinha do Velho Testamento lá atrás, do nascimento de Jesus, aonde Dionísio errou. Eu vou pôr o vídeo ensinar aonde Dionísio errou, viu? No nascimento de Jesus, que a data saiu tudo errada. Mas nós seguimos certo. Você talvez vai dar para vocês ver lá. 25 de dezembro, é verdadeiro? É uma mentira. Não existe isso aí. Então, com muita paz, muito carinho, meu querido, eu vou sair agora do Facebook. Silva, Carlos Silva. Alô, meus amigos. Esteja comigo amanhã. Estou esclarecendo mais alguma coisa sobre essa parte, viu?